Hallo, guten Tag. Boa tarde a todos, aos queridos alunos do Instituto Cultural Brasileiro-Alemão, a todos os internautas, e hoje estamos dando continuidade à nossa Semana da Língua Alemã. E as bandeiras que vocês viram, então, seriam correspondentes aos países de fala de língua alemã, né? A Alemanha, a Suíça, a Áustria, a Bélgica e Luxemburgo, tá? E hoje, então, vamos apresentar um pouquinho de literatura e vamos começar com um poema do famoso, do conhecido autor argentino, Jorge Luis Borges, assim que se fala em castelhano, né? E eu não sabia, por acaso, descobri que ele estudou alemão, uma época em que ele viveu na Europa, e ficou muito encantado com a língua. E, já na velhice, ele escreveu um poema, ou um livro que ele escreveu, e nesse livro ele fez uma ode à língua alemã. Então, assim, é emocionante a expressão dele em relação ao aprendizado que teve da língua alemã, né? E aí, então, a professora Alice vai, é uma gravação, ela vai ler e vai aparecer, então, a legenda, né? Então, sempre se lembrando do autor, nosso vizinho argentino, certo? Então, vamos lá. Die kastilische Sprache ward mir zum Schicksal. Dich aber, süße Sprache Deutschlands, dich habe ich erwähnt und gesucht, ganz von mir aus. In Nachtwachen und mit Grammatiken aus dem Dschungel der Deklinationen, das Wörterbuch zur Hand, das nie den präzisen Beiklang trifft, nähert ich mich dir. Meine Nächte sind mit Virgil ausgefüllt, so sagte ich einmal. Ich könnte aber auch gesagt haben, mit Hölderlin und Angelus Silesius, Heine gab mir seine nachtigallene Pracht. Goethe die Schickung einer später lieben, gelassen sowohl wie bereichernd. Kehle die Rose gelegt von der Hand in die eines Toten, der die Blume liebte und der nie wissen wird, ob sie weiß oder rot ist. Du, Sprache Deutschlands, bist dein Hauptwerk, die verschränkte Liebe der Wortverbindungen, die offene Vokale, die Klänge, angemessen dem griechischen Hexameter und deine Wald- und Nachtgeräusche. Dich besaße ich einmal. Heute, am Saum der müden Jahre, gewahre ich dich in der Ferne, unscharf wie die Algebra und den Mond. Muito bonito, acho que deu para vocês perceberem, né? Vocês viram como ele admirava vamos dizer, a melodia da música, da língua, né? E quantas noites ele passou com o dicionário na mão para estudar, para entrar na selva das declinações, né? Então, nossos alunos devem também pensar como tem regrinhas, mas tudo vai se encaixando, né, Alice?
tudo vai se faz parte encaixando. da beleza da língua, né? Exatamente. E a gente já viu o fato de ela poder dizer, né, exatamente aquilo que se quer, né? E o Jorge Luis Borges, então então a língua que ele escolheu para aprender, né? O castelhano, como ele diz, foi um destino, porque ele nasceu lá na Argentina, né? E então eu estava lendo um pronunciamento eu acho que não é mais a presidente do Goethe Institut, né, que tem uma rede de centros em todo o mundo. Ela disse que, não desprezando a língua inglesa, então ela diz que o inglês é um muss em alemão quer dizer é preciso, né? E o alemão é um plus, né? Então, acho que se completam, acho que achei muito interessante isso aí, né? Tá. E acho que vale a pena nós estarmos falando, divulgando sobre a língua, né? Principalmente nessa semana, que é a Semana da Língua Alemã, organizada, né, pelas embaixadas desses países de fala alemã, e afinal são cerca de 130 milhões de falantes de língua alemã no mundo, e ela é uma língua diferente de tantas outras, mas ela tem a sua beleza, tem o seu encanto, que nós já estamos vendo desde ali do sábado, que nós conversamos com a Cristiane, depois também no domingo, conversando com o professor Eno, vendo as delícias da cultura alemã também, com a receita da Clisa, da professora Clisa, do Käsekuchen. Então, a língua alemã tem essas particularidades, essa beleza. E estudar a língua alemã é um desafio, mas é um desafio muito positivo. Até gostaria de saudar os alunos que estão nos assistindo, que realmente continuem, perseverem, porque é um desafio que vale muito a pena, né, professora Teruco? É Isso, muito interessante. exatamente. Aham. Pois é, então agora eu gostaria de apresentar ou de explicar alguns autores que ele citou no poema, né? E aí o nosso editor, acho que ele vai colocar no vídeo isto. Então, nós temos aí o Gottfried Keller, né? E Gottfried Keller era suíço, e, claro, na parte em que se fala o alemão, né? E uma coisa muito interessante que eu acho é que todo autor que escreva em língua alemã pertence à literatura alemã, certo? O Kafka era tcheco, mas escreveu em alemão, né? O, o, e assim por diante, né? E o Gottfried Keller, então, ele é considerado um dos autores mais conhecidos da literatura alemã, e ele, assim, da Suíça, ele, no início, quando ele estava nas últimas aulas vamos dizer, até o curso do médio, né, ele se desentendeu lá com a direção da escola e ele foi expulso, né, e então ele foi para a Alemanha estudar. Ele gostava muito de pintar, né, e ele pintar paisagens. Depois ele foi para a Alemanha para fazer o curso, então, na academia, né, foi em Heidelberg. E eu sei que, mas ele tinha poucas economias, no fim teve que voltar para Zürich, né, então foi um vai e um vem,
mas eu acredito que ele se sentia bem nos dois lugares, mas claro que ele tinha saudades da sua terra e da mãe, né? E eu sei que aos poucos ele também ingressou no serviço como se diz, na prefeitura da cidade, né? Então ele começou também a tentar a vida na parte administrativa, mas sempre entusiasmado, né? Nunca desistiu de nada, né? E aí ele então eu sei que ele foi aos poucos, então ele foi conseguindo notoriedade, e uma das vamos dizer, um dos temas da sua obra, então seria a flor, a rosa, né, que o Jorge Luis Borges diz da rosa, que foi colocada na mão de uma pessoa já morta, e que essa pessoa gostava muito de flores, mas naquele momento, claro, não ia poder saber que cor que era essa flor, né? Infelizmente, eu não achei, na obra imensa dele, não achei essa parte de um poema, mas aí eu peguei um outro poema que fala sobre a rosa, né? Então, ele usa muito a natureza, depois, aí ele vai mudando o estilo, né? E, então, ele diz assim, o poema, então, tá em alemão, eu vou tentar traduzir aos poucos, tá? Então, ele diz, então, eu acredito que seja assim, o início do outono, porque ele diz que a última andorinha já tinha ido embora, né? E também a última rosa já tinha murchado. E que esse é um costume da Terra, né? Então, a Terra tem esse movimento das 4 estações, né? E no prado, no campo de arbustos, e aparece, então, a luz da noite, né? E, e aí, o sol, né? O sol do outono, então, já é mais empalidecido, né? E aí, ele se encontra com ela, né? E depois ele vê que nos seus olhos há alguma coisa diferente, né? E depois, aí aparece, então ele enxerga uma flor, uma rosa ainda. E aparece, então, um pastor estranho, e ele vai em direção a essa flor, né, com o seu, como é que fala, uma foicezinha, é um ganchinho para apanhar, né? Mas acontece uma coisa muito interessante, né? Aí aparece quando o sol se desce, então fica aquela luz vermelha, e ao mesmo tempo escureceu, e esse pastor não consegue cortar, apanhar essa última flor que estava escondida, tá? Então, mais ou menos seria esse o poema em relação a uma rosa. Ele, então, fala do amanhecer, fala do entardecer, fala das pessoas que estão envelhecendo. Então, é um leque, né, de tantos motivos que ele usa. Tá? Ele traz a temática da natureza, né, desses elementos naturais do ciclo da vida, né? Bem Exatamente. interessante. Aham. Tá. Então, isso seria sobre o Gottfried Keller, que tanto impressionou o Jorge Luis Borges. O Hölderlin, Friedrich Hölderlin,
esse era alemão, né? E o Borges não diz exatamente o que o encantou, né? Mas a gente sabe que o Hölderlin foi um dos poetas assim mais populares da Alemanha e é comparado ao poeta John Keats, tá? E ele também fala da natureza, né? E então aqui tem um poema curtinho sobre a árvore. Quando menino, tímido te plantei, bela planta, quão diferentes nos vemos, magnífica estás, e como um menino. E aí termina o poema. Depois eu peguei uma tradução do Manuel Bandeira, né? O Manuel Bandeira, então, claro, sabia alemão, né? E fez traduções também do Hölderlin. Chama O Aplauso dos Homens. Não trago o coração mais puro e belo e vivo desde que amo? Por que me afeiçoáveis, mais quando era altivo e rude, palavroso e vazio? Ah, só agrada à turba o tumulto das feiras. Dobra-se humilde o servo ao áspero e violento. Só creem no divino os que trazem em si. Tá, então esses seriam poemas então, bem profundos, né, que a gente levaria, então, horas para traduzir, para entender e interpretá-los. E o Hölderlin, ele ficou muito doente e que chegou a, vamos dizer, ele ficou mentalmente, assim, muito perturbado, teve que ser internado por muitos anos, e em Tübingen, e lá ele também tinha poucos recursos, e uma senhora cedeu ou alugou para ele como se fosse uma torre, né? Como um castelo, uma torre bem simples, em que, né, não era um castelo, em que ele passou praticamente muitos anos, e muitos diziam que ele estava demente, mas ele teve uma produção literária rica, imensa, que eu acho que não tinha nada a ver com essa demência, mas ele, acho que era problema de nervos, tudo, ele ficou muito tempo internado numa clínica, né? Tá? Então é isso, sobre o Hölderlin. O Angelus Silesius era o pseudônimo do Joseph, deixa eu procurar aqui, do Joseph desculpa. Johannes Schäfer. Não, do Johann Scheffler. Yeah. Ele era médico e se converteu ao catolicismo. Ah, tá escrito ali, desculpa. Johannes Scheffler. Yeah. E ele nasceu em 1624 e morreu em 1677. Então, a gente pode até ver que então é mais para no século XVII, né? E ele se converteu ao catolicismo e fez, então, um movimento muito grande contra o Martinho Lutero, né? E ele comparou Lutero ao Lúcifer, né? Mas o que eu separei dele aqui são pequenas poemas, ou são de 2 linhas, né? Seriam frases dele, né? Uma delas seria: Deus não é nada mais que bom. Condenação, morte e dor
E o que se denomina de mal, homem, só tem que estar somente em ti, certo? Então, tudo que é ruim, tudo que é mal, não vem dele, vem da própria pessoa, dizer, né? E ele diz assim, só um pouquinho, tá, eu achei que tinha mais tradução aqui, mas Deus mora numa luz, e ao mesmo tempo que essa luz é quebrada, ela é interrompida. Quem não consegue ver, es nicht selber wird, der sieht ihn ewig nicht. Quem não é ela mesma, ela não jamais vai conseguir ver essa luz, né? Tá certo. Então, seria essas o que eu retirei, então, do Ângelos Silesius, tá? E ele era polaco, na época, então, era na Polônia, então se falava também o alemão, né? Depois, nós temos acho que seria o Heine. Então, nós temos o Johann Wolfgang Goethe. Então, o Goethe é considerado um autor completo. Por quê? Porque ele fez dramas, ele fez poemas, ele escreveu romances, foi cientista, por exemplo, minerólogo, ele apresentou a teoria das cores, certo? Então, ele queria ser um autor completo, e ele era filósofo e também crítico, quer dizer que não faltava nada, né, para ser um autor completo, dificilmente a gente vai encontrar, eu acho que não se encontra um outro autor que seja tão completo quanto ele, né, e ele ele era advogado, trabalhou também para o Estado, lá na pequena cidade de Weimar, e lá, por causa dele e de Schiller, a cidade de Weimar se tornou o centro do classicismo, né, na Europa. E, então, a obra principal dele, vamos dizer, é Fausto, tá? E em que o Dr. Fausto, que existiu realmente, mas, na verdade, ficou uma lenda em volta do doutor, desse Dr. Fausto, porque diziam que ele fazia magias, etc., porque a medicina, na época, não era desenvolvida, e então em volta dele tinha essa aura de magia, vamos dizer, até de feitiçaria. Então, ele vivia muito tempo antes, e todo mundo conhecia essa história. E aí, o Goethe, essa obra, ele levou 60 anos para completar. Então, é uma coisa que acompanhou a vida, o desenvolvimento literário dele, e conta a história, então, do Fausto, que, chegando na velhice, percebeu que ele estudou tanto, mas que, na verdade, não tinha vivido, né? E pelas experiências dele, ele conseguiu
invocar o demônio, né, que seria o Mefistófeles, que ele aparece mesmo, e ele, o Mefistófeles diz o que é que ele gostaria, né, então ele diz que gostaria de entender mais ainda daquilo que ele já sabia, tinha estudado tanto, mas ele não passava de uma pessoa ignorante, né, e então, então eles fazem um pacto, certo? Então, o Fausto diz, quando eu sentir que eu estou completamente realizado, eu entrego minha alma para ti. E assim foi, e também no Fausto existe também existe Deus. Deus, então, faz também um pacto com o demônio, com Mefistófeles, e que Deus acha que Fausto ele será salvo e ele não vai perder a aposta. Então, sei lá, um romance em versos, certo? Então, é uma maneira diferente de apresentar uma obra, não é? E aí, então, o Fausto, ele ele fica jovem de novo, e ele gostaria, então, de sentir os prazeres de um jovem, né, e não só ficar estudando o tempo todo. E aí, realmente, o Mefistófeles mostra para ele grandes as riquezas, mostra lá de cima tudo isso aqui, como diz o meu marido sempre brinca, tudo isso aqui vai ser seu, não é? E ele tenta muitas vezes o Fausto. E a história é muito bonita, é comprida, mas, na verdade, o Fausto, ele resiste a todas as tentações do Mefistófeles, e acontece, aí tem a história da Gretchen, que realmente aconteceu. Goethe, o autor, então era criança quando esse fato aconteceu, então ele incluiu na obra dele, em que a Gretchen, né, ela fica conhecendo o Fausto, ele é jovem, e eles se apaixonam. E aí ela engravida, certo? Então, naquela época, imaginem a situação dela, né? Ficou grávida, e aí o Fausto, ele a abandona. E é no inverno, ela tem a criança, mas o bebê morre, e ela é condenada e acusada por ter, como é que fala? Sacrificado a criança, o bebê, né? E ele não aguenta mais aquela situação e foge dali, mas junto com o Mefistófeles. E depois ele se arrepende e volta. E vai procurá-la na prisão, e ela já está bem, como é que fala? Assim, não está mais assim, sã, vamos dizer. Ela... Oi? Já não está mais na sua lucidez, né? Na sua lucidez, exatamente. E então ela nem o reconhece mais, e o Mefistófeles consegue que o Fausto entre na prisão, que é toda cheia, né, de vigias, de soldados, e aí ela nem o reconhece mais, e na verdade ela o chama de Heinrich, né, Heinrich, Henrique. E
então ela diz que para ela é muito devota e para ela já nem está mais viva, ela nem o reconhece mais, né? E assim, então essa é a tragédia e que realmente que existiu. Isso aí então foi um elemento que o autor utilizou para mostrar a compaixão, o arrependimento do ser humano, certo? E depois, aí continua aí no Fausto 2, quer dizer que são 2 Faustos, são 2 livros, né? E esse segundo, então já é mais complexo, então, mas continua a aventura, vamos dizer, do Fausto com Mefistófeles, né? E a figura do Mefistófeles é, para mim, simplesmente simpaticíssima, sabe? O diálogo com Deus, assim, quando eles se encontram, né? Então, é um negócio, assim, para mim, muito interessante. Mas o que eu queria dizer, então, a Gretchen, ela então se não me engano, acho que é enforcada, né? Se não me engano, não me lembro mais. Mas Fausto é perdoado por Deus. Então, o Mefistófeles perde a aposta, certo? E só no Fausto 2 que vai aparecer quando o Fausto diz para ele já está de idade, tudo, e acha que, e ele já prevê, na interpretação diz que ele já prevê a revolução industrial, certo? E aí, para ele, eu acho que, e parece parece, não diz que ele prevê até o movimento do nazismo, ele prevê, né, de tão inteligente que ele é, e aí ele diz para o Mefistófeles, agora eu já estou completamente pleno daquilo que eu queria saber, e agora tu pode me levar. Mas aí Deus não deixa e o salva, certo? Então, é mais ou menos assim, sei quantos mil versos tem todo os livros. Então, tem o livro 1 e o livro 2, certo? É mais ou menos, então, essa é a obra que, e o Goethe, acho que morreu com 82 anos, então, para a época, muito tempo ele viveu, né? E no fundo, ele mostra que o ser humano, a mente, o ser humano, ele tem 2 em uma pessoa só, certo? Então, vamos dizer, o bem e o mal, né? Trocando em miúdo. Então, é tudo muito profundo. Então, essa falando só do Fausto, a gente já falou bastante do Goethe, né? Fora toda a obra dele completa, certo? E vamos ter, acho que agora, o Heinrich Heine. Ele também ele nasceu em 1797 e morreu em 1856, né? E no Heine, eu só vou, para não ir muito longe, os poemas dele, então também se fala muito sobre a natureza, e ele, um dos temas dele é o rouxinol, tá? Então, um rouxinol, passarinho, que canta à noite, certo? E, então, aqui tem um poema curtinho dele, então ele diz assim: das minhas lágrimas brotam muitas flores que desabrocham e meus suspiros se tornam um coro de rouxinóis. E se tu me amas, menininha,
te dou todas as flores e a janela deve soar a canção do rouxinol, né? Então, foi isso que encantou o Jorge Luiz Borges, e agora eu vou ler, então, como se fosse o rouxinol, ele é uma ave, vamos dizer, especial, porque ela canta à noite, né? Então, eu peguei um texto, e que não tem autor, mas que explica bem o tema do rouxinol. Se chama o Rouxinol e a Rosa. Era uma vez um rouxinol que vivia em um jardim. No jardim havia uma casa, cuja janela se abria todas as manhãs. Na janela, um jovem comia pão, olhando as belezas do jardim. Sempre deixava cair farelos de pão sobre a janela. O rouxinol comia os farelos, acreditando que o jovem os deixava de propósito para ele. Assim, criou um grande afeto pelo jovem, que se importava em alimentá-lo, mesmo com migalhas. O jovem um dia se apaixonou. Ao se declarar a sua amada, ela disse que só aceitaria seu amor se, como prova, ele desse a ela, na manhã seguinte, uma rosa vermelha. O jovem percorreu todas as floriculturas da cidade, sua busca foi em vão. Não encontrou nenhuma rosa vermelha para ofertar à sua amada. Triste e desolado, o jovem foi falar com o jardineiro da casa onde vivia. O jardineiro explicou a ele que poderia presenteá-la com petúnias, violetas, cravos, menos rosas. Elas estavam fora de época. Era impossível consegui-las naquela estação. O rouxinol, que escutara a conversa, ficou penalizado pela desolação do jovem. Teria que fazer algo para ajudar seu amigo, ou seja, a conseguir a flor. Assim, a ave procurou o Deus dos pássaros, que assim falou: na verdade, você pode conseguir uma rosa vermelha para teu amigo, mas o sacrifício é grande e pode custar-lhe a vida. Não importa, respondeu a ave, o que devo fazer? Bem, você terá que se emaranhar em uma roseira e ali cantar a noite toda, sem parar. O esforço é muito grande, seu peito não pode não aguentar. Assim farei, respondeu a ave. É para a felicidade de um amigo. Quando escureceu, o rouxinol se emaranhou em meio a uma roseira que ficava frente à janela do jovem. Ali se pôs a cantar. Seu canto mais alegre precisava caprichar na formação da flor. Um grande espinho começou a entrar no peito do rouxinol. Quanto mais ele cantava, mais o espinho entrava em seu peito. O rouxinol não parou, continuou seu canto pela felicidade de um amigo. Um canto que simbolizava gratidão, amizade. Um canto de doação, mesmo que fosse da própria vida. Do peito da pobre ave, começou a escorrer sangue, que foi se acumulando sobre o galho da roseira. Mas ela não se deteve, nem se entristeceu, quer dizer, a ave. Pela manhã, ao abrir a janela, o jovem se deteve diante da mais linda rosa vermelha, formada pelo sangue da ave. Nem questionou o milagre, apenas colheu a rosa.
Ao olhar o corpo inerte da pobre ave, o jovem disse: que ave estúpida! Tendo tantas árvores para cantar, foi se enfiar justamente em meio à roseira que tem espinhos. Então, a moral: cada um dá o que tem no coração, cada um recebe com o coração que tem, né? Então, seria isso mais ou menos que a gente programou para hoje. A gente espera que vocês tenham gostado, tá? É isso E aí, aí, pessoal. tá certo. E eu acho que a gente convida vocês para, se não me engano, a próxima sexta-feira, agora, né? E depois temos sábado e também no domingo nós encerramos. Tá bom? Isso aí. Nós também estamos preparando uma adivinhação, o que é para vocês. Então, em breve, agora nós vamos postar a primeira dica aqui na página do Face. Então, vamos testar os seus conhecimentos em alemão. Então, vamos dar algumas dicas em alemão e vamos postar uma outra dica na quarta, outra dica na quinta e na sexta-feira vamos divulgar a resposta. Então, alunos, fiquem atentos, nós vamos estar aqui também preparando essas atividades para vocês. A gente agradece, né, Teruco, pela participação de Isso, todos, pela atenção. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, nós ficamos à disposição de vocês. exatamente. E, como se diz em alemão, auf Wiedersehen und alles Wiedersehen. Gute. Tschüss, Tá? Dankeschön. Tschüss. Ade.